Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 20. Quando o sal fica insípido, Deus o lança fora e arranja outro sal. Nós queremos realçar a maneira como Deus age quando o sal se torna insípido. São palavras dele próprio, do próprio Senhor Jesus, a respeito do sal tornar-se insípido, não ter mais sabor, não conseguir mais salgar. Deus escolheu um povo, Deus tomou um povo para si, Deus o escolheu para um testemunho, para ser luz para este mundo. A única luz, portanto, que o mundo tem é a luz do povo de Deus. E se esta luz começa a ficar rarefeita, se esta luz como uma chama começa a ficar fraca, então o mundo já não terá mais luz nenhuma, ou seja, nenhum vislumbre da verdade. A verdade ficará confusa e as pessoas confundirão a verdade com as trevas, com a mentira, e então formar-se-á confusão total, o caos total aqui na terra. Aliás, será o que vai acontecer na grande tribulação que já está prestes a começar, quando o Espírito Santo for retirado da terra. Está lá em 2 Tessalonicenses, quando o Espírito Santo for retirado da terra, junto com a igreja, porque o Espírito Santo habita na igreja. E no arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, nós encontramos que a igreja será arrebatada num abrir e fechar de olhos. O Espírito Santo sairá junto com ela. E então inaugurar-se-á aqui na terra uma época de trevas, qual nunca houve desde o início da fundação do mundo. Essa época de trevas será caracterizada por ausência de luz. As pessoas não conhecerão a verdade, não conseguirão ver nada de verdade neste mundo. Será tudo engano, mentira, esperteza, se bem que essa esperteza já atua, e inclusive nós podemos vê-la em muitas igrejas, líderes que acham que estão sendo muito espertos em conseguir mais do que é lhes dado pelo Senhor. Eles acham que isso é uma grande coisa, mas se esquecem de que há um Deus em cima que está vendo tudo. E o reino de Deus não é para os espertos, é para os humildes, para os quebrantados, para os que buscam a face do Senhor, não é para os espertos. A vida é, aqui na terra, humanamente falando, dos espertos, mas o reino de Deus é para aqueles que negam, que rejeitam este mundo vil. O reino de Deus, portanto, é para aqueles que morrerem para este mundo e não para os espertos. As igrejas hoje estão cheias de gente esperta, cheios de espertos, mas são religiosos de acordo com os padrões do mundo. Estes não têm nada a ver com Deus. O reino de Deus é reino de luz e não de trevas. É reino de humildade e não de esperteza. O reino de Deus está hoje em nós. Quando a igreja for retirada da terra, então o Espírito Santo sairá também e virará aqui na terra um montão de trevas, onde as pessoas estarão brigando umas com as outras. Jesus disse lá em Mateus 5,13 a respeito do sal. Ora, a terra precisa de luz para iluminá-la e precisa de sal para salgá-la. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como então lhe restaurar o sabor? Não há maneira, não há química nenhuma. Para nada mais presta, diz o Senhor Jesus, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. A explicação é muito simples, e eu a fui encontrar em Cabo Frio. Visitando uma salina, eu descobri que há vários tipos de sal. Secam-se e, por evaporação da água, eles ficam como resíduo. Mas há um que precipita primeiro. Seria um sal não de sódio, um cloreto de potássio ou qualquer outra coisa assim. Este sedimenta primeiro e vai formando o
fundo da salina. O cloreto de sódio se deposita depois, mais tarde. Há uma situação em que, após raspar todo o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ou realmente sal aproveitável, o restante fica lá. Mas se o salineiro não conhece bem a sua profissão, ele vai recolher também aquele sal que não é cloreto de sódio, que não salga como cloreto de sódio. Aquele sal, segundo eles, não presta para nada, a não ser para formar o fundo da salina ou para ser arrancado e colocado nas estradas para fazer um caminho, como uma calçada, um caminho asfaltado. É colocado no chão e socado como um asfalto, como um cimento. E ali, então, as pessoas passam por cima. Com esta exemplificação, o Senhor Jesus quis deixar-nos um exemplo muito claro e um princípio muito bem definido. Se o sal se tornar insípido, é jogado fora, e o Senhor arranja outro sal, porque a terra precisa continuar a ser salgada. Em outras palavras, se você quiser fazer a vontade de Deus, é um privilégio seu. Se você não quiser fazer a vontade de Deus, não pense que o Senhor vai ficar implorando a você para fazer alguma coisa para Ele. Simplesmente você será lançado, cuspido fora pela boca do Senhor, e a seguir o Senhor tomará outro para fazer aquilo que você deixou de fazer. Nós encontramos lá em Crônicas a respeito de Ezequias, no capítulo 29. Ezequias foi um rei que começou a reinar com 25 anos de idade. A situação espiritual era das piores, porque o seu pai Acás fez coisas horríveis, terríveis, inclusive adorando ídolos de outras nações, e fez Israel pecar também. A ira de Deus se levantou contra o povo de uma forma muito terrível. Versículos 7 e 8. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Ou seja, acabaram de uma vez por todas com o culto. O culto a Deus foi acabado. Não ofereceram mais nada para Deus. Não havia mais culto para Deus, nada disso. Esta é a situação que, infelizmente, eu vejo em nossos dias acontecer. Muitas religiões, igrejas, denominações, atividades eclesiásticas, reunião disso, reunião de jovens, de senhoras, grupo disso, grupo daquilo, reuniões de negócio, mas a verdade é que culto mesmo a Deus quase não existe nas igrejas. Onde você pode encontrar nas igrejas um ambiente onde você entre e você tenha liberdade de estar na presença de Deus, haja um ambiente propício a você desabafar, abrir o seu coração, confessar seus pecados, colocar sua vida nas mãos de Deus, falar com Ele, ouvir a voz dEle com tranquilidade. Onde é em nossos dias que você encontra um lugar como este? É raro, não é? É dificílimo. A maior parte das reuniões de igreja são a mesma coisa. Repetições, repetições, repetições de músicas, de orações, de palavras, muito pouco ou praticamente nada para Deus. Tudo do homem para o homem. Cantores, coral ou corais, apresentações, palavras do púlpito, palavrinha de um, palavrinha de outro, testemunhos, etc, etc. E entre você e Deus? Nada. Você vai para assistir um culto. Normalmente você não tem nada que fazer num culto. Se você for ou deixar de ir, o culto será a mesma coisa. Isso prova que a sua presença ali não faz diferença nenhuma. Mas num culto verdadeiro a Deus, a presença faz falta. Então nós queremos que você entenda que Deus quer culto, mas em nossos dias o culto a Deus vai se escasseando. As reuniões de religião, como os fariseus no tempo de Jesus, vão se multiplicando, mas culto mesmo verdadeiro a Deus é muito pouco. Então o resultado é que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e Deus entregou o seu povo ao terror, ao espanto
e aos assobios, como vós o estáis vendo com vossos próprios olhos. É o que disse o rei Ezequias, segundo Crônicas 29:8. Porque eis que nossos pais caíram à espada. É o versículo 9. E por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Então o resultado, Deus matou aqueles homens, os entregando à espada. É assim que Deus faz. O sal deixou de salgar, deixou de ter sabor, Deus o entrega à espada, à morte. Então fazer o que agora? Vamos fazer o que Ezequias fez. Se arrependeu diante de Deus. E versículo 10 disse: agora eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. O segredo então é agir corrigindo as coisas, fazendo aliança com o Senhor. Mas aqueles que já foram lançados fora não voltarão mais não. É interessante, nós temos que tomar bastante cuidado com os crentes novos para não perdê-los, porque se eles forem embora, muito dificilmente voltarão. A maior parte não voltará jamais. A maior parte dos crentes que se desviam não voltará jamais. Anote isto. Muitos estão pisando de novo o Senhor Jesus Cristo, o seu sangue, estão como o cachorro que volta ao seu próprio vômito, retornando às trevas e nunca mais voltarão para o seio do Senhor. Pouquíssimos, raríssimos são os que voltam. Temos que tomar cuidado para o sal não se tornar insípido, porque se ele perder o sabor, então será lançado fora pelo Senhor. E o mais interessante de tudo é que quem lança fora essas pessoas não somos nós, é o Senhor. Deus que move as circunstâncias, seja um amigo, um colega que vai aparecer para levá-lo para as trevas, uma mulher vai aparecer na vida do homem para levá-lo para o pecado, alguma coisa vai acontecer, circunstância permitida ou promovida por Deus, para que aquele sal seja lançado fora, não tenha mais significado, não atue mais. Porém, Deus arranjará outro. Quer ver? Lá em Jeremias capítulo 18, nós encontramos Deus falando com seu profeta a respeito do oleiro. Jeremias foi à casa do oleiro e viu o que estava fazendo. Fez um barro, como aquele vaso de barro se quebrou, simplesmente o oleiro o destruiu, acabou com ele e fez outro. Assim Deus quer fazer e faz também. Se você se tornar insípido, Deus lançará você fora e tomará outro para o seu lugar. É assim que Deus age. Lá em João 1, versículos 11 e 12, nós encontramos dito que Jesus veio para o que era seu, para os judeus. Eles o rejeitaram. É dito ainda no versículo 12, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O reino de Deus era para os judeus. Eles rejeitaram a Jesus, Jesus veio para os gentios. Deus escolhe um povo. Se este povo vier a se tornar como sal insípido, então Deus tomará outro povo. E se não houver povo nenhum, Deus tomará as próprias pedras para testemunhar do seu nome. Guarde bem isso em sua mente e em seu coração. Se o sal se tornar insípido, Deus o lança fora, praticamente sem retorno, e arranja outro sal. Se você deixar de dar testemunho, se você se esfriar na fé, tornar-se morno, será vomitado da boca do Senhor, e o Senhor tomará outro para assumir o seu lugar. Você quer perder o privilégio no reino de Deus? Então torne-se morno. Mas se você não quer ter este dissabor, então consagre a sua vida ao Senhor. Consagre aquecendo-se espiritualmente, buscando a face de Deus, e o Senhor será cada vez mais propício a você. Amém.